bem, estamos gravando, essa tela tá gravando, essa tela eu vou falar. Você viu, Fabinho, o trailer da quinta temporada de The Chosen? Não, não vi, cara. Cara, muito bom. Vai ter uma cena que eles liberaram também antes, com um diálogo com Judas. Muito legal. Não Muito bom, aconteceu na Bíblia, né? Mas dá muito enredo que a gente já sabe. perfeito. Bom, hoje a gente vai fazer a abordagem aí. Opa, Rogério chegou. Caramba, a família toda, bicho. Ué, ele entrou e caiu? Cadê? Ah, ele entrou e caiu, ó. Você mandou a mesma mensagem pra todo mundo que você mandou pra mim? Mandei. Tá todo mundo procurando o Judas, todo mundo quer malhar ele, cara. É... Deixa o Rogério tentar entrar de novo aí. Continuando aqui, nós estamos seguindo essa série, né, de falar de personagens do Novo Testamento. Falamos de bastante gente aí. Falamos de Zacarias e Isabel. Falamos. Aí, o Rogério chegou. E aí, Rogério? Aula em família. Para os padrinhos, tá tudo aqui, ó. Boa noite, Pai do Senhor a Boa todos aí. noite. Falamos sobre Isabel e Zacarias. Falamos sobre é, a as irmãs, né, Maria Madalena, que foi a última aula, e Marta, enfim. E hoje a gente vai falar aqui sobre Judas. É uma abordagem bem conservadora a respeito da história de Judas, não tem nenhum aprofundamento no sentido mais polêmico, digamos assim, mas eu achei uma abordagem satisfatória. Talvez eu consiga desviar um pouquinho aí e colocar um ponto ou outro aí que calhe da gente discutir um pouquinho a respeito da trajetória de Judas, tá? Mas é bem o cerne da questão mesmo, é bem sobre o que estava no coração dele, como ele chegou a este ponto. Judas, ele antes da gente entrar na lição, ele é o objeto de debate entre deterministas, mas na verdade nem tem um oposto do determinismo, mas entre calvinistas e arminianos no aspecto soterológico. O que eu quero dizer? Muitos da ala calvinista entendem que Judas estava decretado desde antes de nascer a ser ele o traidor. Uma outra ala entende, e a gente talvez abra isso para discutir aí durante a lição e vocês dão sua opinião. Outra ala entende de que, de fato, precisava de um traidor ou de alguma forma que induzisse as pessoas a matarem Jesus. Porém, não precisava ser necessariamente Judas. Esse é o pensamento mais coerente, até mais simplório de se entender, mas quando você dá vazão à argumentação do determinismo em cima de Judas, é bem convincente também. Eu não vou fazer essa abordagem, esse paralelo aqui, mas eu vou dar alguns insights aí para a gente poder conversar. A gente vai falar sobre os estágios da alma de Judas aí, até culminar no momento de traição dele. O versículo-chave é Lucas capítulo 22, né? O filho do homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trai. Pode falar, Euler. Tem uma outra parada também que não foi só Judas que traiu Jesus, né? No Vamos. caso, o Judas foi o cara mais marcante, porque ele foi o primeiro. Aí o resto foi indo de tabela, assim, Sim, entendeu? Aí ele vamos passar por esse. foi taxado de vilão mor, mas só que na verdade todo mundo fez um pouquinho do papel ali, tacou uma pedra ali na cruz. De fato, vamos passar por esse tópico também, com toda certeza. Com toda certeza. Nosso objetivo aqui é estar ciente da importância que a religião viva e compromissada com Cristo tem para com a vida, tá? Não apenas uma postura vazia. Atentar para práticas religiosas vazias e viver de forma compromissada com Cristo, buscando seus mandamentos e seguir o seu exemplo. Judas, culpado ou inocente? O nosso quebra-gelo vai ser esta indagação. O que vocês acham? Mais uma vez, como eu falei, alguns textos dão a entender de que essa situação, a traição em si, estava amplamente determinada.
Então Judas foi um instrumento de Deus para cumprimento daquilo que Jesus veio fazer aqui na Terra, né? Cumprir, pagar os nossos pecados. Outras pessoas entendem de maneira bem oposta, como eu comentei no começo, de que Judas tinha opção, ele podia não trair Jesus. De alguma outra forma, esse processo aconteceria da crucificação. De maneira superficial, sem nenhuma abordagem muito profunda, o que vocês acham? Culpado. A Ana Lixa Inocente. mandou. Culpado. Temos um culpado para. Aliás, temos um inocente para diversos Como que culpados aí. foi, Fabio? Explica como é que foi, para não tô lembrado. A traição dele, o que ele fez? Então, a gente vai discorrer sobre toda essa história aí durante o material. Aí vocês. Simplificado. Basicamente, existe um pensamento que é o literal, que é em cima da leitura bíblica, de que Judas era ganancioso. Judas não entendeu, apesar de conviver com Cristo durante 3 anos, de ser convencido em alguns momentos, de desfrutar até de coisas que todos os apóstolos desfrutavam, é outra coisa que a gente vai comentar aqui. Em dado momento, ele deixou essa ganância falar mais alto. Numa abordagem um pouco mais profunda, digamos assim, há teólogos que dizem que a vontade de Judas era instigar Jesus para o confronto com o governo romano da época, porque não só Judas, mas os outros apóstolos também esperavam de Jesus uma posição política militar. Esperavam que Jesus assumisse um posto de rei de Israel, político e militar, e não era essa a proposta de Jesus. E diferente dos apóstolos, que simplesmente não entenderam, né, e ficaram na dele, Judas tentou forçar essa situação, expondo aí Jesus, apontando quem era Jesus, achando que ele faria algo. E acabou que ele não fez, entendeu? Basicamente é isso, tem essas duas aberturas. O que a gente vai abordar aqui é que Judas deu traços de não confiabilidade desde do começo da sua trajetória, isso nós temos relatos bíblicos para isso. A ganância tomou seu coração e em certo momento ele deu vazão para a ação demoníaca na vida dele. Esse é o relato bíblico. Paulo usa essa expressão. Ele fala para Timóteo, se eu não me engano. E os evangelistas, quando relatam a traição, fala que o diabo já tinha tomado conta do coração de Judas. Então ele já tinha permitido esse acesso e aí ele traz Jesus pelo preço de um escravo. Nada a ver. O que ele fez, Fabio? Eu não entendi. Ele entregou Jesus pros Entregou o quê? Foi X9? Basicamente, resumindo é isso. Nada a ver por quê, Euler? Porque tinha uma par de gente para Jesus escolher para poder seguir ele e pegou Judas. Todas as vezes que Jesus fez alguma coisa, ele sabia o que ele estava fazendo porque ele sabia que a passagem dele ia ser breve. Só que ele não sabia como ia terminar. Sabia também como ia terminar. Ele soube, tipo, mais pro final, assim. Não, ele sabia do começo ao fim. Do começo ao fim? Sim. Ele tinha noção das timelines, é isso? Perfeitamente, cada segundo. Então ele escolheu quem é que ia atacar pedra nele, só foi isso, ó. Então, Então ele sabia... Mas isso daí faz com que também a gente... Eu sempre toco nesse assunto, na questão do livre-arbítrio. Então, que saber é diferente de escolher. Ele sabia, ele falou, olha, eu conheço a natureza desse cara, você não vai botar uma raposa para poder cuidar dos seus coelhos, né? Oi, Vitória! Então, a gente vai ver no decorrer da aula que Judas teve todas as oportunidades que todos os apóstolos tiveram de ter uma trajetória diferente. E como eu falei, poder existir qualquer outra forma de Jesus ser preso, julgado e crucificado. Né? E pensa assim, a gente vai entrar num campo quase cinematográfico, mas a gente está falando de bilhões e milhões de possibilidades existentes para aquele fato acontecer, certo? Uma delas foi a que de fato aconteceu.
Era o desejo de Deus? Isso aí é uma discussão que a gente fala, que a gente faz lá no âmbito da soteriologia. Era o desejo de Deus que um dos seus discípulos, que como nós vamos conversar aqui, viveu tudo o que viveu, desfrutou do poder celestial, porque ele foi agraciado com o mesmo poder dos apóstolos para curar, para expulsar demônio, para não sei o que, aprendeu de forma particular, porque Jesus, além de explicar para todo mundo as parábolas, também explicava particularmente para os apóstolos, e o questionamento que fica é esse: era o desejo de Deus que esta pessoa fizesse isso? Da mesma forma, aí eu preciso deixar extremamente ampla essa conversa. É o desejo de Deus que todas as pessoas sigam os caminhos, mesmo que sejam completamente avessos àquilo que é bom e àquilo que é sadio, digamos assim, para ele e para o próximo? Naturalmente nós entendemos que não. Nós partimos do princípio que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável do ponto de vista e da perspectiva divina, tá? Então, assim, poderia ter outra forma, poderia. Teve certos momentos que Jesus quase, por muito pouco, não foi preso ou coisas do gênero. Mas o caminho que aconteceu, que foi realizado, foi esse pela questão do coração do ser humano, que facilitou as coisas, digamos assim, entende? Deus poderia ter que bolar, sei lá, alguma coisa muito mirabolante para que Jesus fosse preso. Mas acabou que o coração de um rapaz ganancioso direcionou um caminho. Imagino que, com dor no coração, mas partindo do princípio de que o Deus que sabe não é o Deus que obriga, as coisas aconteceram como aconteceram. Mas veja bem, a gente vai discorrer aqui e aí a gente vai pincelando argumentos para entender se de fato Judas poderia ter feito outra coisa ou não tinha chance. E aí sim, Deus escolheu um bode expiatório aí para essa bagaça toda. Nilson também chegou. Caramba, temos 90% aqui da turma é Pacheco barra Bahia barra Silva. Judas, considere que a morte. Lembrando que a abordagem do material é uma, tá? Nós que vamos abrir aqui para discutir um pouco mais de forma mais ampla. Considere que a morte de Jesus aconteceria de qualquer maneira, pois ela fazia parte do plano de Deus para a salvação da humanidade. Considere também que o plano de Deus seria cumprido mesmo que não houvesse aquele que mentiu ou que traiu. Irmã Esther, a paz do Senhor. Que viveu com Jesus por 3 anos, mas foi falso. Poderia haver reputação pior do que a de Judas Iscariote? Poderia haver loucura maior do que a deste homem? Aí, como eu te falei, a abordagem é tendenciosa para uma perspectiva. De fato, bem poucos na história cristã tiveram um início tão promissor, seguido de tão vertiginosa queda. Eis o exemplo de um homem que pôs tudo a perder por se prender a valores errados. Teve nas mãos a dádiva de viver na luz, mas a sua alienação o conduziu à mais completa escuridão. A história de Judas personifica a loucura da apostasia, a insanidade daqueles que se voltam contra a verdade, preferindo promessas ilusórias da mentira. Pai, Senhor, irmã Esther. A irmã Esther dá Pai, Senhor para todo mundo que não estiver vendo o chat aí. Sua trajetória permanece como advertência aos seguidores de Jesus, que persistem em trilhar o caminho da indiferença, cobiçosos das bênçãos divinas, sem contudo dar lugar à transformação genuína oferecida pelo Espírito, certo? Então o apontamento aqui é para religiosos que são participantes dos ritos, da tradição, mas não convertidos. Eu comentei isso antes da minha ministração, na verdade, naquela introdução que eu fiz, de que a via intelectual ela convence, mas não converte. Entende? Ser um erudito de toda a teologia sistemática existente talvez te convença de alguma coisa, talvez, mas não vai te converter. Judas, nossa, que lentidão dessa animação. É uma alma iluminada. Vamos lá, primeiro estágio aí da alma de Judas. Tem esses aspectos aqui de Judas que eu acho que não deveria estar aqui no começo, tá? Moro dinheiro, cobiça e medo. Eu vou pular e a gente vai falar disso aqui de uma maneira mais detalhada. Alguns entendem. Aí vem a primeira pergunta, Euler.
dessa discussão milenar aí. Alguns entendem que, apesar da sua onisciência, sabendo tudo que iria acontecer, Jesus ofereceu inúmeras oportunidades a Judas, para que ele tivesse a oportunidade de mudança de vida. Como que o pessoal chega a essa conclusão, a esse raciocínio? Jesus deixou o próprio Judas fazer parte do seu clã bem exclusivo. Lembrando que Jesus tinha uma multidão, depois Jesus tinha mais 72 e depois Jesus tinha os 12 mais fechado ainda. Aqui tem uma chamada específica dos 12 discípulos, em Mateus 10, do 1 ao 4. Ó. Chamando seus 12 discípulos, deu autoridade para expulsar espíritos imundos, curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Lembrando, né, que a perspectiva de quem escreveu o texto é passada aos fatos, então naturalmente ele sabia o destino de cada um. Então percebe, neste momento aqui, que é a pequena comissão, quando Jesus ascende aos céus, ele faz a grande comissão, né? Que é o ir de pregar o evangelho e tudo mais. Aqui em Mateus 10, a gente está falando da pequena comissão. Quando Jesus outorga seus poderes, quando Jesus concede aquilo que Deus deu exclusivamente para ele, para essas 12 pessoas. Então essas 12 pessoas, neste momento, têm os mesmos poderes e autoridades de Jesus. Eles podem curar, como está escrito no texto aí, expulsar espírito, curar todas as doenças e por aí vai. E Judas foi um desses, certo? Lembrando que essa altura do campeonato já tem uma pequena trajetória aí. Eu não sei dizer exatamente quando que foi, se foi com 2 anos de caminhada, 1 ano, sei lá o quê, mas já existia alguma caminhada, os 12 já estavam separados e Jesus já tinha esse ciclo fechado e depositou. Então vamos entender isso aqui como uma oportunidade. Judas, você vai desfrutar do mesmo poder sobrenatural que todos os outros estão desfrutando aqui, certo? Para você entender que o que eu estou fazendo aqui é verdade e talvez aquilo que possa passar pelo seu coração você deva ignorar, tá? Estou conjecturando apenas, tá, gente? Com base no material. Judas andou por 3 anos ao lado de Jesus, tornando-se um dos seus amigos íntimos. Judas ouviu explicações que nenhum outro ouviu, além dos 12 discípulos. Tá em Mateus 4,34 está escrito isso aqui, ó. Não lhe dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com os discípulos, aqueles 12 que eu comentei, inclusive Judas, explicava tudo. Curioso é que, mesmo assim, eles não entenderam. Lembrando que parte da falta de entendimento deles também era um propósito divino. Depois que Jesus ressuscita, e Jesus abre, digamos assim, a mentalidade deles para compreender todo o cumprimento de profecia que Jesus fazia. Então, enquanto Jesus estava vivo com eles nos primeiros 3 anos, além dessa explicação personalizada, existia um desenvolvimento de fé necessário. Que por mais que não houvesse o entendimento pleno da obra que Jesus veio trazer, eles precisavam confiar que Jesus era o Messias de fato e a sua fé foi recompensada após a ressurreição. Eu vou só fechar esses tópicos e eu abro aqui para vocês falarem, tá? Judas foi testemunha ocular de todos os poderosos feitos do Senhor. De fato, ele participou lá. Isso não significa, tá? Que, como eu falei, o impacto emocional não é convertedor. Ele pode ser emocionante, ele pode ser impactante, mas ele não é convertedor. Já vi pessoas que viveram N coisas nesse aspecto e simplesmente... Pode falar, Euler. Tem um paralelo que eu estava estudando essa semana, que o povo judeu, ele caminhou pelo deserto e eles tinham uma fonte que caminhava com eles, né? Uma pedra que soltava água, caía maná do céu, eles comiam todo dia. E tinha fé até o final. Só que quando chegou no negócio, falou, a gente não vai entrar, será que vai dar certo? Quando foi ver, o pessoal, poxa, mano, aconteceu 1 bilhão de coisa com você e você não vai ficar desse jeito. Então tem alguns paralelos que a gente consegue traçar no Velho Testamento, que só a passagem de Judas
ele faz meio que a mesma alusão, ele traz a mesma historinha. Existem muitos, muitos. E essa é uma observação fantástica. A gente fala de Judas, um personagem, mas olha todo o povo do Velho Testamento. Vou fazer uso exatamente do exemplo que o Euler deu. As roupas cresciam juntos, uma nuvem cobria o sol para não pegar bronzeado, para ficar de boa. À noite tinha uma coluna de fogo para aquecer, porque era um deserto, né? Então eram extremos de temperatura. Água saía do nada, comida caía do céu o suficiente para viver. Então, assim, eles viveram dentro dessa perspectiva milagrosa, viveram um milagre, sem falar do mar que abriu, sem falar das pragas e por aí vai. E ainda assim, no primeiro momento em que eles se sentiram descobertos de forma errônea, né? Quando Moisés estava lá trocando ideia com Deus e tinha um monte pegando fogo na frente deles. Eles correram para deuses falsos só para preencher essa insegurança deles. Pode falar, Rogério. Não, eu ia falar que isso aí é o ser humano. É normal. Isso aí, até hoje isso acontece. A gente faz uma coisa, depois chega duvida de outra. É as emoções do ser humano. Exatamente, exatamente. E esses relatos estão aí justamente para a gente não deixar isso passar. Olha só, Judas foi enviado para pregar o reino e realizar prodígios em nome de Cristo. Acho que foi o texto que a gente falou, né? Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Todos aí estavam cheios de poder, autorizados por Jesus, chancelados por Jesus aí. Judas foi escolhido como administrador do sustento do Senhor e de seus companheiros. O cara ainda tinha um cargo, o primeiro tesoureiro aí da história da igreja era Judas. Então, assim, além de participar de tudo conforme os apóstolos participavam, ele tinha uma responsabilidade ainda mais nessa trajetória, que era cuidar aí das finanças do grupo e do próprio Jesus. Então, assim, toda essa argumentação, a questão é, toda essa vivência eram oportunidades para Judas escolher um caminho diferente? Sim ou não? O que vocês acham? Como eu falei, o material tá apontando para isso, tá? Mas assim, todos viveram essa paradinha aí. O que vocês acham? Era de fato oportunidades para Judas viver diferente? Não. Vi que o Rogério não eram oportunidades? A Ana também acha que não. Entendi. Não. Assim, ó, todas essas. Entendi também não. Pensa comigo, pensa comigo. No plano futuro, em um momento, num breve momento aqui, mais à frente da história, Judas iria deixar a voz do diabo tomar conta do seu intelecto, do seu coração. Na verdade, durante essa trajetória ele já dava alguns deslizes, mas isso aí até fica pequeno. Então, em algum momento, Judas dá vazão no seu coração à proposta do diabo, a ganância, o egoísmo, enfim, N coisas. E ele decide em seu coração trair Jesus. Ele indaga, não foi uma coisa assim, tipo, foi influenciado pela situação. Ele pergunta, nós vamos ver o texto, quanto vocês me dão para eu entregar Jesus? Entendeu? Ele toma essa atitude. Quanto vocês me dão para eu entregar Jesus? A minha, Também eu acho assim. a Pode minha, falar. então, a minha pergunta é, toda essa vivência que Judas teve, viveu os milagres, executou milagres, aprendeu com Jesus, enfim, foi responsabilizado aqui, ganhou uma responsabilidade do próprio Jesus. Não seriam essas oportunidades para Judas, quando chegasse esse tipo de pensamento, esse tipo de intenção, ele repensar tudo? Ah, poxa, quando. Ó, Pode falar, pode falar. vou falar assim, ó. Até hoje acontece isso. Não mudou nada. Ó, Jesus era uma pessoa famosa na época. Uma hora ou outra, alguém ia falar onde ele estava. E sempre existe no meio da gente pessoas mau caráter. E ele só era uma pessoa mau caráter. Exato. Ingrata, essas pessoas aí. Perfeito. Esse foi o primeiro texto que nós lemos. A Bíblia diz que era necessário que Jesus fosse preso e crucificado, mas ai daquele que o entregasse. Se fosse qualquer outro de fora, nós até acho que entenderíamos de forma mais tranquila. Nossa, um fariseu espionou lá os discípulos e descobriu quem era Jesus e levou para o magistério lá. Ou um cara de fora fez alguma coisa, mas não.
Foi um cara que andava lado a lado com ele, que teve todas essas experiências e mesmo assim ele escolheu trair Jesus, entende? Esse é o grande impacto dessa questão aqui. A pessoa, digamos que, trazendo para um paralelo aqui mais atualizado, ela tem uma vida espiritual existente, real e verdadeira, e chega em dado momento, ela simplesmente joga absolutamente tudo pro alto e desiste. Fala simplesmente assim: não gosto mais, não funciona mais, não acredito mais, não presta mais, nada é verdade, não interessa, eu vou acreditar no sol, eu vou acreditar na lua, eu vou acreditar no Mickey, mas não acredito mais em Jesus. Algo mais ou menos desse gênero, entendeu? É que eu não lembro, é difícil a gente ter um expoente cristão que se fizesse isso acontecesse, seria impactante. Eu que acompanho os meios teológicos, por exemplo, um Rodrigo Silva da vida, um Iago, um Vitor, esses caras, se apostatam dessa forma, seria um impacto mais ou menos parecido aí. Eu acho que ele não Envolve deixou de dinheiro, Fabiano? acreditar. Desculpa interromper. Eu acho que ele não deixou de acreditar. Porque o ser humano ele é uma escala de cinza. Ele não é preto no branco. Ele faz as coisas por emoção e ele sempre está achando que ele está certo de alguma forma. E, querendo ou não, se. Como é que é que. Eu tava com uma linha de pensamento aqui. Judas, ele não. Como eu posso dizer? Ele viu tudo, ele sabia de tudo, e em algum momento ele só falou: mano, como é que eu não acredito mais nisso? Não tem... Parece que o personagem ele foi criado, o personagem, aspas, né? O personagem ele foi criado para poder representar um certo tipo de pessoa, entende? Não que necessariamente ele é. Eu acredito que todos os discípulos ele tem um- uma jornada, uma história onde é para você se identificar com ele porque você também é ele. Fabinho, quando envolve dinheiro, até hoje, acaba a amizade, até irmão briga, empresas se desfazem, é dinheiro. Quando vem dinheiro e pessoas com ambição, com mau caráter, acontece isso. Só para fechar os dois raciocínios, aí o Nilson já vai falar. A sua observação faz todo sentido porque se está relatado, existe uma finalidade futura, tá? De fato, a trajetória minuciosamente está relatada de Judas e dos outros apóstolos para sim existir uma identificação e uma alerta. E assim, eu falei de não acreditar quando eu trouxe para um exemplo aqui do século XXI, tá? Mas no caso de Judas não. No caso de Judas foi uma além do que o Rogério acabou de colocar, um amor exacerbado ao dinheiro, uma convicção teológica errônea. Então estou casando as duas situações aqui. Ele era ganancioso e tinha uma convicção teológica errônea. Foi o que eu comentei com vocês no começo. Ele esperava uma manifestação militar de Jesus, esperava que Jesus invocasse aí os anjos para sacar a espada e assumir tudo. Né? E aí ele tenta forçar essa situação, porém, não só forçar a situação, ele tenta unir o útil ao agradável na cabeça dele. Eu vou ganhar dinheiro com isso e Jesus vai virar rei quando no final deu tudo errado. Diga aí, Nilson. Isso que eu tava pensando para falar e você já falou aí. Porque, primeiramente, Judas, ele também pensou muito no dinheiro, né? E também nesse caso que ele pensou que Jesus ia fazer o quê? Ia clamar, Deus ia mandar fogo do céu, sabe? Igual as histórias que Jesus sempre contou, né? Então, tipo assim, ele acreditou muito nisso, entendeu? Ele pensou também no dinheiro, no quanto que ele ia ganhar e que Jesus ia fazer uma coisa assim, extraordinária, ia te matar todos, eliminar eles todos e virar rei de Israel. Você entendeu? Que na verdade eles estavam esperando um rei, mas um rei para reinar, para mandar sobre o Israel, sobre o povo, né? Ele não queria um Deus amoroso, um Deus justo, ele queria um Deus vingador,
entendeu? Que tomasse o seu trono e isso aí. Exatamente. Essa era a concepção nossa dele, tá? Era a concepção de todos os apóstolos. Pode falar, Dê. Não, era exatamente isso também que tá me ouvindo? Que o Nilson falou e que vocês falaram, né? Que ele não deixou de acreditar em Deus, né? Ele queria porque queria que Jesus fosse o vingador, né? Como ele falou, a interpretação bíblica que eles têm duas vindas, né? Então, da primeira que ele vem humilde e manso, só que eles não entenderam que esse era o humilde e manso, né? Então, eles não deixou de coisar, mas ele era o discípulo que mais queria que Jesus destruísse Roma, né? Então, ele tentou unir o útil ao agradável, tanto que como o você falou, né? Tanto que ele começou a roubar, né? Então, tipo assim, já ficou mais fácil, né, para ele. Já abriu uma predisposição na mente dele para ele ficar negociar as coisas com dinheiro, né, para trocar Jesus por dinheiro, tudo. Então, vai ser uma oportunidade a mais ali ganhar dinheiro para ele. Ele era Exato. que tinha mais energia para ver querer o circo pegar fogo e a Roma caísse. Exato. Em um momento, cabe até uma ministração completa só sobre esse aspecto. Eu acho que eu já até fiz algum insight sobre isso. Sobre o problema da má interpretação bíblica. Eles Ei, estavam. Fabinho, Pode falar. é, é tanto que ele, eu acho que na frente você vai falar sobre isso, que ele se arrependeu e se matou. Sim, vamos falar. Vamos falar. Remorso. Certo? Seguindo aqui, ó. Que grande privilégio foi Já concedido a detalhe lá Judas. não, vambora. Bora. Eu achei engraçado o microfone do Luiz fechado e a gente ouvindo. Que grande privilégio foi concedido a Judas, né? Jesus enxergou nele todo o potencial para se tornar um genuíno apóstolo. E não devemos duvidar que o Senhor tenha de fato lhe oferecido tal oportunidade, pois apesar de sua onisciência, nunca negou a Judas a possibilidade de arrependimento e mudança de vida. Essa possibilidade tá, que é inerente à pessoa de Jesus, não precisa de uma verbalização a respeito disso. A partir do momento que você tem entendimento de quem é Jesus da sua mensagem, você entende o que é arrependimento, você não precisa de uma chancela formal de arrependimento. Não precisa de uma declaração verbal de arrependimento. Pedro se arrepende depois, tantos outros apóstolos, o próprio Paulo. Paulo que depois que se converte, né, não tem uma declaração, não tem um capítulo em alguma das cartas dele declarando: eu estou arrependido de tudo que fiz. Durante todo o seu ensinamento, volta e meia, ele lembra com pesar que ele era um perseguidor e deixou de ser um perseguidor. Mas não existe essa formalização em algum momento. Então Judas não precisava disso. Judas precisava trazer à memória, como diz o texto bíblico, né, aquilo que lhe trazia esperança, mas acabou que não rolou. Bem verdade que no início Judas até deu sinais de um verdadeiro discípulo, tendo todas as probabilidades de se tornar um morador do céu, tal como os demais apóstolos. Foi tido pelos demais apóstolos como igual na equipe, não suspeitavam dele, né? A alma de Judas foi iluminada de certa forma, assim como todos os apóstolos, pela presença radiante do Senhor, que persistiu em estender-lhe as mãos, oferecendo generosamente uma nova vida e um lugar em seu reino. Mais uma vez, num aspecto mais metafórico do que literal. A oportunidade estava aberta e ampla ali para todos, tá? Descobrimos, entanto, que, deliberada e conscientemente, Judas optou em permanecer nas trevas e na sua velha vida, desejando de Cristo apenas os possíveis benefícios materiais que almejava obter. Judas se aparta da fé, permanecendo endurecido de coração e obstinado de espírito. Quem brinca de servir a Deus e sem levá-lo a sério, ou o faz movido apenas por interesses pessoais, acaba penetrando numa espécie de labirinto de perdição, de onde dificilmente encontrará um retorno à sensatez. Eu talvez traria um resumo dessa aplicação com o seguinte raciocínio. Muitas pessoas vivem um personagem, né, e se perdem nesse personagem. Esse personagem que é cristão, esse personagem que é isso, que é aquilo outro, que é infalível e que é sei lá o que é, enfim, uma série de coisas. Mas nós precisamos transcender o personagem que se diz cristão e ter uma vida realmente cristã.
E aí, tá, eu não tenho manual além da Bíblia, eu não tenho cartilha de comportamento ou coisas do gênero. O que a gente tenta aqui, todas as segundas-feiras, todos os domingos e todas as oportunidades, é aproximar um pouco da nossa realidade às verdades divinas e fazê-las aplicáveis para as nossas vidas. Pode falar, Dê. Ô, Dê não, verbo. Uma das coisas que a psicanálise e a psicologia falam é que é mais é Jung, né? Então é psicanálise. O, a meta do ser humano é a sua dissolução do ego e o controle da sua sombra. Tipo, a sua sombra é tudo aquilo que você não consegue controlar, e o seu ego é aquilo que você acha que você é, de alguma forma. É o seu, todo o contexto social que você usa de desculpa para você estar em algum lugar. Aí, aos poucos, meio que a vida ela vai mostrando para você para onde você tem que ir. Então, meio que o caminho do ser humano é esse: é você pegar essa cartilha e começar a dissolver ela. Todo mundo nasce com uma, aquela coisa totalmente espalhafatosa, se demonstra na adolescência e aos poucos ela vai se diluindo até o momento que você vira só um senhorzinho que sabe o que aconteceu tudo e tudo bem. No aspecto natural, eu concordo plenamente, plenamente. E aí eu só preciso acrescentar que nós partimos também para um aspecto que transcende o natural, né? Ontem eu estava ministrando e nós estávamos falando sobre os cinco solas e especificamente sobre o sola Dio Gloria, ou somente a Deus a glória. E eu fiz uma abordagem diferente, né? Eu não abordei o contraponto do sola Dio Glória mais básico, que é a idolatria, mas eu abordei a premissa de que se nossa vida, se nossa existência não glorifica a Deus, ao que nós estamos glorificando? Por quê? Numa leitura até superficial dos textos bíblicos, nós descobrimos que o objetivo final de cada ser criado é glorificar o Criador. Seja ele ciente ou. Aliás, seja ele consciente ou não consciente. A natureza criada foi feita para refletir a glória de Deus através da sua grandeza, magnitude e complexidade. Os animais irracionais foram criados para refletir a glória do seu Criador com sua magnitude, com sua complexidade e tudo mais. Então, esses seres irracionais e inanimados, eles cumprem o seu propósito de glorificar a Deus através da sua existência, fazendo aquilo que Deus determinou para ele. A árvore cresce, dá fruto, taranã, o animal caça, o animal tá lá, enfim, toda aquela coisa. O ser humano não foge à regra. O ser humano também é um ser que foi criado para ser um tipo de ser que refletisse a glória daquele que o criou. O problema é que nós desvirtuamos isso. Tá? E aí eu tô transcendendo a questão natural. Naturalmente eu entendo. É um desafio diário, assim como o Rogério falou, aquilo que aquele povo viveu no Velho Testamento, aquilo que Judas viveu, é o que nós vivemos hoje. Nós vamos comentar mais para frente aqui que traímos Jesus constantemente em diversos momentos. Mas de uma forma transcendental, o nosso objetivo final é glorificar a Deus. E aí, na administração, né, tá aí, vai estar no YouTube já já, eu falei sobre a questão ritualística e sobre a questão da nossa vida mesmo, a gente pode explorar um pouco mais. Mas, de fato, no âmbito natural, é isso, é dominar aquilo que... e também tem uma aplicação teológica para isso, né? As sombras, digamos assim, é aquilo que Paulo nos ensina, né? Existe uma batalha aí entre alma, entre espírito e carne. Existe um desafio de nós que é subjugar a carne e dar vazão ao espírito, né? Então seria esse entendimento aí. Muito bem. Judas teve a alma iluminada, assim como todos os outros apóstolos. Caramba, só o primeiro tópico já rodou 40 minutos. Que bom. Isso porque o pastor não deu a pincelada dele. Quer comentar alguma coisa, pastor? Vou tentar ser rápido para não tomar muito tempo. Alguns apontamentos que eu percebo aqui que a gente pode analisar juntos em relação a esse ensinamento. Primeiro, lembrar de que nós somos pessoas caídas, né, da graça de Deus e que fomos reconquistados por Jesus, né?
Há muitos que ainda estão, há muitos que estão dentro do Evangelho, mas ainda alguma coisa aconteceu que a graça não fez com que ele mudasse, né? Não é culpa da graça, não é culpa de Deus, mas é culpa do próprio ser humano caído, né? Então, Judas era uma pessoa que tinha autoridade de Deus, que expulsava demônio, curava os enfermos, ressuscitava mortos e operava maravilhas em nome do Senhor Jesus. Ele tinha autoridade de Deus. Mas o que eu percebo aqui, esse apontamento, os dons, essas capacitações milagrosas, não são frutos confiáveis para definir que este é um verdadeiro servo de Deus, né? Esses não são frutos. Apesar de que esses dons, com certeza, chamam muita atenção, né? É uma autoridade, um poder que Deus deu especificamente para os apóstolos. Eu não acredito que Deus tenha dado esse poder para mais ninguém, né? A não ser para os apóstolos, né? Pelo menos nesse período do Senhor Jesus para cá, né? Eu não vejo ninguém com esse poder. Apesar que, entre parênteses, a nossa fé é tão pequena que a gente não consegue mover pela fé sequer uma pena, né? Se a gente orar e orar para que uma pena saia do lugar e se precipita no mar, ela não vai nem se mexer. A nossa fé é tão irrisória, tão pequena, que nem isso a gente é capaz de fazer, né? E Jesus disse: se tivesse fé do tamanho do grão de mostarda, dirá esse monte, saia daqui, precipita do mar, ele obedecerá. E a gente não tem essa fé. Então, essa autoridade, esse poder, Deus deu para os apóstolos. Mas esses dons, esse poder que Deus deu, não manifesta realmente quem a pessoa é, né? Porque, no fim, Judas acabou traindo Jesus, Pedro negou Jesus 3 vezes, os apóstolos fugiram e se esconderam, então eles ainda não eram convertidos, apesar de ter autoridade de Deus. Então, é engano achar que porque a pessoa tem muitos dons espirituais, que ela de fato representa, que aquilo de fato representa que ela é o verdadeiro servo de Deus, né? Os frutos verdadeiros do Espírito Santo está lá relatado em Paulo, que diz que os frutos do Espírito Santo é amor, bondade, né, misericórdia, essas ações que manifestam realmente o verdadeiro fruto do Espírito de Deus, né? Não é os dons. Outra coisa que Judas, ele estava mergulhado na avareza realmente, né? O coração dele estava profundamente mergulhado na avareza, na cobiça do dinheiro, né, da riqueza, do acúmulo de bens. E esse é um pecado, amados, que vai levar para o inferno, não tem jeito. A avareza leva para o inferno, segundo Paulo, né? Paulo disse que a avareza, quem é avarento não herdará o reino dos céus. Foi o próprio Paulo que disse, né? Não sou eu. Paulo disse isso. Então, a avareza é um pecado tão grave como qualquer outro pecado, né? Que as pessoas não levam muito em consideração, né? Acham que acúmulo de riqueza é uma coisa muito boa, uma coisa muito bom. O acúmulo de riqueza no sentido de amar mais o dinheiro do que a vida das pessoas, né? Amar mais o dinheiro do que o próprio Deus. Isso é idolatria, idolatria. E ele estava idolatrando o dinheiro, né? Acho que isso hoje é um negócio muito difícil de vencer, né? A idolatria do dinheiro, né? A gente vê que as nossas igrejas, nos últimos tempos, têm focado o evangelho especificamente nisso, né? É o dinheiro, é a riqueza, é o poder, é o status. E o verdadeiro evangelho nos ensina a afastarmos dessas coisas, né? Se o dinheiro te corrompe, é melhor que não tenha demais dele, porque senão já é um candidato um candidato para ir parar lá no abismo, né? No inferno mesmo. E a gente tem que tomar cuidado com isso, e isso fez com que ele traísse Jesus por causa de 30 moedas de prata. O que é 30 moedas de prata? Comparado com a glória, o poder de Jesus, né? A magnitude de Jesus, 3 anos andando e vendo Jesus fazendo tudo o que ele fez, né? O que é 30 moedas de prata? Nada. Para Judas representava muito dinheiro, mais dinheiro acumulado, né? Riqueza. E isso desviou o coração dele, ele passou, ele adorava o dinheiro, né? Adorava a idolatria do dinheiro, e fez com que ele se afastasse de Deus. Apesar de estar perto de Jesus, ele estava longe de Deus, longe de Cristo, né? Isso fez com que ele pecasse contra o Senhor. Mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu.
Só que ele não achava que a traição dele, Jesus o perdoaria, né? A traição para ele foi tão grave para ele, o coração dele, e foi mesmo, né? Ele achava que jamais ia ter misericórdia de Deus, né? E acabou se suicidando, né? Então, é um cuidado que nós temos que ter, querido. Eu estou falando que, quando eu falo assim, as pessoas falam, não, pastor, odeia dinheiro. Não é isso, viu, irmãos? Pelo amor de Deus. Sempre quando eu falo isso. Nós precisamos do dinheiro. Sem dinheiro, a gente não vive nesse mundo. Precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro, precisa, né, sustentar nossa família, nosso lar. Eu estou falando esse amor que Paulo disse, né? O amor excessivo ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se a igreja se corromper nesse ponto, meu filho, é inferno, não tem jeito, não é céu, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Só essas meus apontamentos aqui, beleza? Muito bem observado, pastor. Muito bem observado. Vamos para mais um tópico aqui, ó, chamado uma alma alienada. O que aconteceu com Judas para se desviar do caminho do Senhor, tendo tido tantas maravilhosas oportunidades ao seu lado? A vírgula ali está errada. Alguém consegue especular? Talvez desviar é até uma palavra forte, mas digamos que o que levou Judas a tomar aquela decisão errônea, mesmo tendo todas aquelas instruções, como o pastor colocou, ter desfrutado aí de uma série de dons e tudo mais. O que vocês acham que levou Judas a, primeiro, forçar essa questão que ele entendia que era correta, da questão militar e sei lá o que, aquela coisa toda, e segundo, aproveitar isso para ganhar dinheiro? O que vocês acham? Isso mesmo, mas um de cada vez. Levanta a mão aí, um de cada vez Não para falar. entendi a pergunta. Eu acho que é o conjunto, acho que é tudo. O conjunto. E esse primeiro e o segundo, tudo isso aí. Todo o conjunto? Então, a pergunta, Euler, é a seguinte: o que levou Judas a tomar as decisões que tomou, tendo em vista tudo que ele viveu? Que nem eu falei, no nosso ponto de vista, acho que de todos os nossos pontos de vista, né? A gente é herói. A gente nunca é vilão. Bem pensado. Às vezes o herói é o Homelander, né? Mas é isso aí. E de fato, tia, existe um conjunto da obra aí que levou Judas a fazer o que fez. Eu entendi o que o Euler falou. Ele falou que, tipo, a gente pensa que tá fazendo, tá salvando a Europa lá, só que não. Tá mais traindo alguém, matando o cara, é isso aí. Exatamente. Como nós comentamos, né, historicamente, eles entendem que a intenção de Judas era uma, né? E biblicamente cruzou com outra aí que era ter dinheiro. A luz brilha na vida de Judas, iluminando seus passos. Cristo o chamou, dando-lhe a oportunidade de mudar completamente sua história. A ele foi mostrado o caminho da verdade, conferido um conhecimento invejável. Tinha tudo para dar certo, contudo não fez bom uso da sua sorte. Palavra complicada também. Deixou-se guiar pela mentira e pelos desejos carnais, de maneira tal que aos poucos foi retrocedendo ao estágio pior do que aquele em que ele estava antes de conhecer Cristo, provocando um colapso moral da sua personalidade. Pouco a pouco, Judas perde a visão do seu chamado. Sua vocação era inquestionável. Jesus chamou para ajudá-lo na implantação do reino de Deus, um reino a ser estabelecido no coração dos convertidos. Mas, ao que parece, Judas ansiava por um reino terrestre político, que lhe rendesse status e benefícios materiais. Extrapolado um pouco na conjectura, mas é isso. Gradualmente foi se distanciando das atribuições do chamado em busca de meios de satisfazer a sua ganância. Talvez, tá, aí é uma pura conjectura também, ele tinha em mente que se Jesus dominasse politicamente, militarmente, o reino de Israel, ele, como discípulo, assim os outros, teriam alguma posição de destaque também nessa situação. Judas queria seguir Jesus, mas recusou-se a tomar a cruz. Queria as bênçãos, mas não estava disposto a pagar o preço. Tal como ele, muitos crentes
dos tempos modernos foram contagiados pelo vírus Iscariotes. Essa é muito boa. São os crentes da crença fácil, que afetados pela falta de resistência espiritual, são derrubados à primeira crise, cuja baixa moralidade de tão inflamada tornou-se contagiosa. Comentamos sobre isso umas 2 aulas atrás, e a expressão usada foi esqueci. Cristão social? Esqueci. É uma casta de cristãos que só são cristãos em aspectos que não ofendem a sua satisfação pessoal, tá? Então são os cristãos que são cristãos, por exemplo, né? Eu lembro que na aula a gente deu exemplo lá da moça lá do carnaval, que ela é cristã para não cantar uma música com o nome de Iemanjá. Mas ela não é cristã o suficiente para abdicar, por exemplo, do carnaval e do cachê que ela vai receber, que inclusive ela tá lá. Então é esse tipo de coisa, entendeu? Cristão moderno, eu esqueci, cara, cristão cultural, talvez. Eu esqueci qual a expressão que eu tinha usado, mas é isso. É essa nova casta de cristão que só é cristão, que é um cristão cool, que é um cristão de boas, que é um cristão legal, que só é cristão até a página 2, tá? Na hora que aperta ali o cerco, não é, ou faz algum tipo de adaptação. A mesma corrosiva ambição que arruinou a vida espiritual de Ananias e Safira, o ministério de Balaão, o aprendizado de Geazi, o auxiliar de Eliseu, e a vida de tantos outros personagens bíblicos, correu também às pretensões ministeriais de um dos 12 apóstolos de Jesus, de Cristo. É bom que ouçamos a advertência do Espírito pelos lábios de outro apóstolo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí é bater nessa ponta aí que vai além da compreensão teológica. O Judas estava lucrando. Ele estava roubando o caixa dos apóstolos e estava lucrando com a possível entrega de Jesus, tá? Então aqui vai além de uma má compreensão teológica. A gente fica no âmbito puro da ganância e de como ela pode destruir. Foi como o Rogério bem colocou. Dinheiro é uma parada complicada que destrói família, que afasta pessoas e por aí vai. Judas andou bem próximo de Jesus, mas o seu coração permaneceu distante. Ao tilintar das ofertas, deu mais ouvido a elas do que ao precioso ensino do mestre. A cobiça, não sei por que entrou um traço ali, ainda que velada, acabou por se tornar notória aos olhos dos seus companheiros. Como diria mais tarde o apóstolo João, Judas era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar o que punham nela. Eu queria muito uma compreensão teológica e visual do momento que Jesus diz diretamente que Judas é o traidor. Como eles entenderam, se era metaforicamente, sei lá, cara, é um bagulho muito louco. De tal maneira, deixou dominar pela avareza e chegou ao ponto de criticar uma autêntica adoradora da lição passada, que se quebrantou aos pés de Jesus, ofertando o que tinha de mais precioso. Em João 12:5 está relatado, né? Porque não vendeu este perfume aí por 300 denários e não deu aos pobres? Dá aos pobres e tirar a parte dele. O primeiro cara que já tirava o dízimo para ele mesmo. Com cinismo descarado, procurou camuflar suas reais intenções com o pretexto de encontrar o melhor uso para aquela oferta, classificando como desperdício dedicá-la a Jesus. Na verdade, o pobre a quem ele pensava era ele mesmo. Certo? Então, nesse estágio aí da relação de Judas com os demais, ele já estava corrompendo ou se corrompendo aí pela ganância e avareza. Adorar a Deus apenas por meio da caridade não passa de um subterfúgio para escapar da oferta que realmente Deus espera de nós, um coração quebrantado. Já batemos nessa tecla em alguns outros momentos, né, que o cristianismo não pode se resumir a ações sociais. Precisa existir ações sociais no cristianismo, mas o cristianismo não pode se limitar a ações sociais. Juntamente com a alimentação do pobre, que é o mandamento de Jesus, juntamente com o aquecimento dos que estão com frio e sem roupa, juntamente com o acolhimento daqueles que estão desabrigados, precisa existir uma oferta de evangelho para essas pessoas.
quando não, partir de um para outro, entendeu? É basicamente isso. Sem falar de que ONG é a melhor é ruim de falar, mas é uma das maneiras mais usadas para se lavar dinheiro nesse país, tá? A galera abre ONG, esses dias mesmo tá passando no jornal uma ONG que é de algum político, eu não lembro qual, tá? Que era para realmente alimentar moradores de rua. Aí essa ONG contratou uma outra ONG para fazer o serviço. Essa outra ONG contratou uma outra ONG, que é para fazer o serviço. E essa outra ONG contratou uma outra ONG. Todas criadas no mesmo período, com assinaturas de contrato muito parecidas e todas com pessoas próximas a algum político. Tudo para lavar dinheiro, tudo para tirar dinheiro que deveria estar indo pro pobre. Pode falar, pastor? Então, eu estava ouvindo um comentário de um casal de pastores, pastor e pastora, né? Que eles são milionários, e eles têm uma mansão gigantesca, uma mansão que parece um shopping center, né? E a esposa desse pastor, desse bilionário, muito conhecido aí na internet, inclusive ele é vendedor de cursos para você ficar rico, ela fez um propósito com Deus de enterrar 20 Bíblias debaixo da mansão dela, para Deus conceder mais riqueza para ela, mais prosperidade e mais dinheiro. Enquanto pessoas estão morrendo de fome na África, né? Aí eles fazem lá um círculo de oração e dizem: Senhor, obrigado, porque o Senhor está me abençoando e vai me abençoar muito mais. E a gente vê essa contradição, né? Enquanto Deus abençoa uns, outros ele não abençoa, né? Então eu não consigo ver Deus assim, né? Eu não consigo ver Deus que abençoa alguns e escolhe deixar os outros passando fome. E um cenário de várias crianças, isso é real, está acontecendo no mundo. Crianças, milhares de crianças que estão ali com a panela vazia, esperando a próxima comida para poder encher a barriga de alimento, né? E as crianças chorando, desesperadas de fome, né? É incrível como Deus abençoa tanto esses milionários e deixa ver navios essas crianças passando fome, né? Então eu não vejo, não estou fazendo crítica a Deus não, viu, irmão? Estou só fazendo fazendo um comentário de que o Deus que essas pessoas servem não deve ser o da Bíblia, não pode ser. Será que é o Deus da Bíblia ou será que é o Mamon, né? Então, a avareza, a ganância, a riqueza é uma coisa que esse mundo usa bastante para destruir a vida do crente, né? Que acredita ser servo de Deus, mas está longe de Deus, né? Então, o irmão falou sobre as questões sociais, que eu acho que é muito importante. É claro que o evangelho não se resume a isso, mas eu não consigo ter paz no meu coração e não ter condições de poder ajudar com que essas crianças sejam alimentadas, né? A gente vê uma injustiça nesse mundo tão grande. Claro que tudo isso é consequência do pecado, né? Dos erros, porque o mundo não era para ser assim, irmãos, né? Não dá para aceitar um mundo em que um animal tem que devorar outro para poder satisfazer sua fome de forma cruel. O mundo, de certa parte, é muito horroroso, né? É um matando o outro para poder sobreviver, para poder matar a sua fome. Acho que no paraíso não seria assim, né? Mas como o pecado entrou no mundo e a gente está mergulhado nesse pecado, só Deus pode nos tirar, né, nos salvar, nós vamos prosseguindo. Mas o evangelho que Jesus propõe, pelo que eu entendo aqui na Bíblia, se eu estiver errado, o irmão me corrija, não é um evangelho que busca riqueza. Não é um evangelho que pauta nos bens materiais. Isso não quer dizer que você não possa trabalhar, melhorar de vida, amados, não é isso, né? Que toda vez que eu falo isso, os irmãos podem me entender errado. Ah, pastor, então nós não vamos trabalhar mais, não vamos trabalhar. Nós precisamos trabalhar, precisamos do dinheiro para sobreviver, porque o sistema é assim, né? É desse jeito.
É um sistema que faz a gente ser ganancioso, correr atrás do prejuízo. Nós gastamos várias horas para ter o bem e a riqueza da nossa casa. Esse sistema que nos faz ser assim, né? Eu creio que se fosse o sistema de Jesus, não seria dessa forma, né? Mas como esse sistema do mundo é um sistema que impulsiona as pessoas à ganância, né? Nós temos que tomar cuidado para que esse mal não entre no nosso coração. Se um dia você prosperar, se tornar rico, que eu acho muito difícil nós trabalhadores se tornar rico, né? Nesse sistema aqui. Ou você nasce dentro de uma família milionária, ser rico, ou para ser rico é muito difícil, ou então você sair vendendo curso para enganar as pessoas por aí, para se tornar rico nas internet aí, né, da vida. E faz os outros de trouxa, aí você consegue ficar rico. Quanto a isso, a igreja ela tem que ter a coração de misericórdia, de compaixão, de amor ao próximo. Se a igreja um dia, a nossa igreja, isso eu me coloco diante dos irmãos, se um dia a nossa igreja chegar num status de uma riqueza, de uma contribuição abastada, nós vamos usar todas as nossas riquezas para ajudar quem precisa, irmãos. Quem precisa, né? E a igreja, o sustento da igreja, pagar as dívidas da igreja, as contas da igreja, mas eu não quero, jamais, sabe, ser mais um pastor enganador e se aproveitar das ovelhas, e arrancar o couro, arrancar a pele, os ossos das ovelhas, para que eu possa sustentar as minhas riquezas com avião, com um jatinho, com mansões, né? Se Deus me der mansão, quero que dê mansão para todos os meus irmãos que estão na nossa igreja. Todos. Se Deus me der avião, tem que ser para todos os irmãos também. Amém, eu Porque recebo. Deus não faz acepção de pessoas. Desculpa, eu demorei muito, mas é isso. Meu Não, pensamento. pastor, imagina, completamente necessário. Nós estendemos bastante, todos nós aí dentro do contexto, e aí eu quero falar com vocês aqui, ó. Eu tenho 1 hora de aula agora e tenho mais 11 slides para passar. A partir desse aqui, mais 11. Conseguem seguir aí pra gente terminar esses 11 ou vocês querem fazer uma parte 2 dessa aula? O Willer já teve que sair, já. Passou aqui para despedir, ele foi sair. Pode fazer a parte 2. Perfeito. Então, ó, tô aqui no slide do Alma Alienada, deixa eu ver, da última aplicação. Depois dessa aplicação, a gente vai fazer então semana que vem a parte 2 dessa aula. Serão só 10 slides, eu vou tentar então dar uma incrementada, tá? No material, para a gente poder discutir um pouco mais. Muito bom o assunto. E é assim, eu preciso muito da participação de vocês para deixar esse negócio surreal como tá ficando, tá? Então é isso, vamos fazer uma pausa aqui. Judas parte 1, Dede, aproveita as partes do pastor aí, faz uns cortes, que ficou muito bom. E é isso. Espero que vocês tenham gostado até aqui, até o presente momento. E semana que vem a gente continua. Pastor, se você puder orar pela gente. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por mais esse estudo bíblico maravilhoso. Nós conseguimos completar porque o assunto é muito bom, o estudo foi muito bom. Obrigado por esse ensinamento maravilhoso. Guarde nossos irmãos, dê uma boa noite de descanso para todos. Nós possamos dormir e descansar. Ore, Senhor, em favor daquelas crianças que estão passando fome na África, na Índia, em vários outros países, que não têm sequer o que comer. E nós estamos aqui bem, alimentados, temos a nossa casa, temos o nosso alimento, com todas as dificuldades. E nós agradecemos ao Senhor pela bênção, mas queremos também que essas crianças, que essas vidas também sejam amparadas, que nós tenhamos esse poder, que as igrejas se comovam com isso e façam alguma coisa, meu Pai, em favor dessas pessoas e levar o Evangelho de Jesus. Abençoe cada uma das famílias que estiveram aqui presente, abençoe o presbítero que tão eloquentemente nos ensinou a Tua palavra, e nos ajude cada dia a crescer na graça e no conhecimento de Deus, que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus e as ricas consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para sempre. Amém. Deus abençoe a todos, Amém, queridos. queridos. Uma ótima semana para todos. Para Bom todos feriado. nós. E com Deus.